E hoje estaremos dando sequência a mais uma mensagem sobre as 7 cartas das igrejas da Ásia. Hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. E quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia conosco no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 8. E até o final dessa programação, a cantora Fabiana Rosa estará louvando a Deus com mais um hino. E ainda estaremos Vamos estar louvando sim. Ministrando para os enfermos, para a sua família. Traga suas causas, coloque aqui, tá bom? Nós estaremos orando em o nome do Senhor Jesus, amém? Livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo de número 8. Vamos ler a palavra do Senhor em o nome do Senhor Jesus, do versículo 8 ao versículo de número 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma mensagem uma mensagem profunda de reflexão para todos os que são membros da igreja e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós demos o início falando sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. E hoje nós estaremos falando a respeito da igreja de Esmirna. Aqui nós observamos que João, ele já era um ancião, já tinha mais de 90 anos, provavelmente nessa ocasião ele era pastor da igreja de Éfeso, nessa província de Éfeso. Mas, segundo a história, João, ele foi deportado para Pátimos. Pátimos era uma ilha do mar Egeu, uma ilha vulcânica, e João foi exilado em Pátimos por ordem de um imperador chamado Domiciano, no ano 81 depois de Cristo. E João foi exilado para esta ilha por causa do seu testemunho e por causa da palavra de Deus, da pregação do evangelho. E esse homem chamado Domiciano, imperador romano, achava que poderia calar João, que poderia acabar com João, mas quando uma porta se fecha na terra, Deus abre uma porta no céu. E lá em Pátimos, João recebe revelações profundas de Deus, revelações para o futuro, revelações para o tempo do fim, para a nova geração e gerações futuras. E aqui, nesse texto, fala sobre a igreja de Esmirna. Nessas 7 igrejas, nós vemos igrejas que Deus faz críticas, que Deus exorta, e existem igrejas que Deus faz elogios. E tem igrejas que Deus faz críticas e elogios ao mesmo tempo.
Mas a igreja de Esmirna, Deus só faz elogios. Era uma igreja pobre numa cidade rica. E aqui a mensagem, ênfase, que Deus diz a Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. Era uma igreja que estava debaixo de perseguição. Mas era uma igreja rica para Deus, mas pobre para os homens. A cidade de Esmirna era uma cidade muito rica. Era uma grande metrópole, ela só perdia para Éfeso. Aliás, Esmirna era uma cidade concorrente de Éfeso. Era uma cidade florescida, uma cidade bela. Havia portos nessa cidade que exportavam riquezas para todos os lugares. E por ali passavam comerciantes, homens de negócios, homens que queriam negociar e fazer riquezas, mercadores. A cidade de Éfeso era conhecida pelos seus templos suntuosos e luxuosos, pelas suas grandes torres. A cidade de Éfeso era conhecida, a cidade de Esmirna era conhecida pela sua grande arquitetura, pelo seu templo a Zeus, a Esculápio, a Apolo, a Afrodite, a Cibele. E esta cidade de Esmirna, hoje conhecida como a cidade de Izmir, na Turquia, com cerca de 250 mil habitantes, era conhecida no mundo como uma das mais belas cidades, como uma das mais belas cidades ricas. Porém, a Bíblia diz que esta igreja era pobre. O texto diz aqui, no versículo de número 8, diz assim: olha, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz primeiro e último que foi morto reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Observe que muitas vezes nós achamos que uma igreja só é abençoada se ela tiver grandes templos, se ela tiver um grande número de membros, se ela tiver um belo coral, bela orquestra, belos instrumentistas, que está numa localidade da capital, em centros urbanos, com estilo gótico, estilo barroco, estilo aleijadinho, de mármore, que tem ar-condicionados e belos estacionamentos, e artistas, e cantores, e pessoas célebres, famosas, e achamos que uma igreja é uma igreja de sucesso quando a igreja tem esses atributos e estas características. Mas aqui analisamos a igreja de Esmirna, que segundo a Bíblia era uma igreja pobre, numa cidade rica. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz a esta igreja: tu és rico. É muito melhor nós sermos pobres para os homens e sermos ricos para Deus do que sermos ricos para os homens e nós sermos pobres para Deus. A Bíblia enfatiza que nós devemos ser fiéis até a morte, para que o Senhor nos dê a coroa da vida. Muitas vezes nós achamos que seguir ao Senhor vale a pena, é apenas uma opção quando nós podemos alcançar riquezas nesta terra. Há milhares de pessoas que buscam templos, fazem correntes, fazem campanhas e buscam uma igreja para buscar os tesouros da terra, para buscar riquezas deste mundo. O que nós mais observamos nos dias de hoje são pessoas procurando templos, procurando igrejas apenas
para alcançar as riquezas deste mundo. No entanto, a Bíblia diz que a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. As pessoas que estavam ali estavam padecendo perseguições. O Senhor estava falando para esta igreja que eles deveriam não temer, que eles deveriam estar firmes nas promessas de Deus, porque o Senhor estava com eles o tempo todo. O interessante é que se nós fizermos aqui um paralelo entre a história da igreja, da cidade de Esmirna e a realidade espiritual, se nós fizermos aqui um paradoxo ou uma realidade da história e da situação espiritual da igreja, nós iremos encontrar algumas coisas interessantes, porque a cidade de Esmirna é uma cidade que emergiu das cinzas, porque ela foi fundada cerca de 1000 anos antes de Cristo, na época do rei Davi. E no ano 600 antes de Cristo, a cidade de Esmirna foi totalmente destruída pelos lídios, um povo da Ásia Menor. Ou seja, 400 anos após a construção da cidade pelos gregos, a cidade foi destruída pelos lídios. E no ano 200 antes de Cristo, após a morte do Alexandre o grande general Lisímaco reconstrói a cidade. Ou seja, a cidade foi construída, depois ela foi destruída e depois ela foi reconstruída das cinzas. Ela é uma cidade que renasce das cinzas. E aí a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, versículo 8, e diz o primeiro e o último, e o que foi morto reviveu. Ou seja, a cidade renasce das cinzas e a igreja renasce das cinzas. Eu não sei o que você está atravessando hoje, não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua história, não sei qual é a sua vida, não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: assim como a cidade de Esmirna ressurgiu das cinzas, assim como Deus ressurgiu, assim como Deus ressurgiu a igreja de Esmirna, assim como a igreja reviveu, da mesma maneira o Senhor vai trabalhar na sua vida. Eu creio. Eu creio que essa mensagem de hoje é uma mensagem para aquelas pessoas que estão padecendo lutas. O Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza. O nosso Deus sabe de tudo. O nosso Deus não está alheio às situações. O nosso Deus não está virando as costas para as suas aflições, para os seus problemas, para as suas angústias e para as suas adversidades. Por quê? Porque o Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece quando você levanta, quando você acorda, quando você vai ao trabalho, muitas vezes debaixo de angústia, de tristeza, muitas vezes de inquietude. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas tribulações, as tuas dificuldades. E o Deus Todo-Poderoso tem o controle de tudo. Nada escapa do seu poder, nada escapa das suas mãos. E a cidade de Esmirna era uma cidade patriota, porque, segundo Cícero, o grande orador, advogado, que viveu nesse período de 60 anos depois de Cristo, ele declarou que a cidade de Esmirna era uma das cidades mais fiéis ao Império Romano. E, no entanto, nessa cidade de Esmirna foi erigida aqui um templo à deusa Roma. De tamanha fidelidade era a cidade de Esmirna a Roma. Era uma cidade idólatra porque tinha templos a Apolo,
tinha templo a todo tipo, a Esculápio, a vários deuses, a Afrodite. E, no entanto, para ser fiel numa cidade idólatra, numa cidade aonde se devotava a deusa romana, ao Império Romano, era complicado, mas o Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte. Nós estamos vivendo numa época onde há tantas tentações, tantas lutas, aonde muitas vezes seremos perseguidos, seremos processados, seremos julgados e colocados nos tribunais e muitas vezes em prisões, por nós pregarmos a genuína palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas buscam igrejas, buscam campanhas apenas pelas prosperidades financeiras, dinheiros e atributos materiais. No entanto, a palavra de Deus diz que muitos dos apóstolos padeceram perseguições, foram mortos, encerrados em cadeias e em prisões, por causa do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus foi perseguido, o próprio Jesus foi crucificado numa cruz pelas suas palavras, pelo seu testemunho e pela sua pregação. E muitos de nós só queremos promessas, e muitos de nós só queremos riquezas. E, no entanto, a palavra de Deus é clara de que muitas vezes nós iremos padecer lutas por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e o fortalecerá. Ainda, na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as nossas pisaduras. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 3 e 4, diz a palavra do Senhor Jesus: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 18, diz a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada, porque ardente a expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. E ainda no versículo 18, e ainda no versículo de número 35, diz assim a palavra do Senhor Jesus, do capítulo de número 8, a carta aos Romanos, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Nós temos aqui um paradoxo. A cidade de Esmirna
foi considerada a cidade mais fiel ao Império Romano. E aqui nós estamos observando uma das igrejas mais fiéis a Deus. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão sendo devotas ao diabo, ao mundo, aos prazeres, ao pecado. E mais do que nunca, nós precisamos emergir como uma igreja fiel ao Senhor. O Senhor Jesus aqui, que nós devemos ser fiel até a morte. Há momentos que às vezes você está lá no seu trabalho e você às vezes tem que escolher entre Deus e o seu trabalho. Você escolhe Deus. Em que muitas vezes você está ali e você tem que escolher entre Deus e as suas amizades. E você vai lá e escolhe Deus. Em que muitas vezes você está ali e tem que escolher entre Deus e a sua carreira. Você escolhe Deus. Você tem que escolher Deus sobre todas as coisas. Apesar das aflições, das lutas, das tribulações, nós temos que escolher Deus. Debaixo de perseguição, de desprezo, temos que escolher Deus. Porque os apóstolos não tiveram berço esplêndido e andaram sobre tapetes almofadados, não. Eles tiveram perseguições, prisões, lutas, provações, mas foram fiéis a Deus até a morte. Muitas vezes nós associamos o Evangelho de Jesus apenas a momentos bons, mas não, existe momento de luta, existe momento de perseguição, existe momentos em que o diabo se levanta contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu lar, e nós temos que permanecer fiéis até a morte. Eu lembro na história que a Europa, ela foi um berço do avivamento mundial no século XVI, XVII, XVIII. Mas após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que devastou toda a Europa, foram cerca de 30 milhões de pessoas mortas na Primeira Guerra e cerca de 60 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra. Ou seja, as duas guerras foram cerca de 90 milhões de pessoas mortas em todo o mundo. E depois disso trouxe doenças, calamidades. E aí então aquelas igrejas que eram berço dos avivamentos mundiais, como as missões modernas, como os quakers, como os puritanos, que marcaram todo o movimento de grandes avivamentos e missões mundiais na Europa. Hoje a Europa se resume a quase que nada. O número de cristãos na Europa é quase que zero. Porque os grandes templos hoje são mesquitas, são bares, são fábricas, são prédios. Porque muitas daquelas pessoas não estavam preparados para as tribulações. Nós hoje estamos vivendo uma era muito parecida, onde os cristãos só querem bênçãos, só querem buscas de prosperidade, de riquezas. Mas se vêm as tribulações, se vêm as dificuldades, as perseguições, essas pessoas abandonam o Evangelho de Jesus Cristo porque não tem raiz, não tem firmeza, não tem solidez espiritual. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos cristãos em Esmirna foram provados. A Bíblia diz assim, olha, eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E no versículo 10, não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. O Senhor anuncia a tribulação a esta igreja.
Porque essa cidade era uma cidade que adorava ao imperador, que tributava oferenda aos seus deuses, e que muitos seriam provados, mas que o Senhor Jesus diz assim: olha, vocês serão lançados nessa tribulação, mas ser fiel até a morte. A história diz que muitos desses cristãos foram lançados de um penhasco chamado Pago, do Monte Pago, e muitos foram lançados desse penhasco e pagaram com a sua própria vida por serem fiéis a Deus, por darem testemunho da verdade, por serem zelosos à palavra de Deus. Até que ponto nós devemos ser fiéis a Deus? Até que ponto nós devemos demonstrar a nossa devoção e a nossa fidelidade ao Senhor? Até a morte. Até a morte nós devemos ser fiéis. Se alguém perguntar, você nega Cristo? Porque se você negar, você vive. Se você não negar, você morre. Então você prefere morrer do que negar a palavra de Deus, do que você negar o nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que você está atravessando hoje, não sei o que você está atravessando na sua vida, na sua família, mas saiba de uma coisa, que se você for fiel ao Senhor, existe uma coroa de glória te esperando. Que muitas vezes as pessoas nos julgam pelas aparências, em que um cristão é abençoado quando ele tem um bom carro, quando ele tem uma boa casa, quando ele veste bons ternos. Enquanto nós vemos aqui a igreja mais rica da Ásia Menor, era a igreja de Laodiceia. No capítulo 3, no versículo 17, diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Nós estamos vivendo uma geração que mede a sua fé e a sua fidelidade pelos bens materiais. Se você tem bens materiais, você é abençoado, mas se você não tem bens materiais, é porque você não é abençoado e não é fiel. Isso não é verdade, de acordo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a igreja de Esmirna vivia numa região rica, porém a igreja era pobre. Essa igreja era perseguida e passava por lutas, por perseguições e sofrimento, mas ela não negou o nome de Deus e permaneceu fiel ao Senhor. Que tipo de crente você é? Você é aquele crente que só é fiel a Deus quando você tem tudo? Quando você tem um bom emprego, um bom salário, bons carros e saúde? Não. Não é isso que o Senhor espera de você. O Senhor espera que nós possamos ser fiéis a Deus em todo o tempo. Que seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Que seja no momento onde você tem abundância de alimento ou onde você tem falta. Muitas pessoas pensam assim: pastor Davi Valcácio, mas a palavra de Deus diz que o salmista disse que eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Porque as pessoas não entendem que quando Davi expressou isso, ele estava expressando a sua experiência pessoal. Ele estava dizendo assim: olha, eu nunca vi. Não significa que você nunca viu, que eu nunca tenha visto. Inclusive, o próprio salmista Davi padeceu por fome. A Bíblia diz que ele, em uma situação de fome, ele foi lá no tabernáculo e pediu pão aos sacerdotes. O que é isso? Ele precisou da ajuda. Lá no deserto, ele também mandou os seus soldados ir à casa de Nabal e pedir alimento. Então, Davi estava dizendo que ele nunca viu um justo. Não significa que não tenha. Enquanto que a Bíblia fala que o próprio apóstolo Paulo teve falta de muitas coisas, e nem por isso Paulo deixou de ser fiel ao Senhor. Quando a própria Bíblia diz que nós cristãos devemos compartilhar as nossas necessidades. Quando a própria Bíblia fala que lá em Jerusalém que Paulo
fez uma grande coleta de oferta para ajudar os cristãos pobres da Judéia. O fato de você necessitar de algo não significa que você não seja fiel a Deus. Não significa que você não seja fiel à palavra de Deus. Que muitas vezes, se você chega a pé numa igreja, alguém fala, esse crente não é abençoado, mas alguém chega de carro, esse aí é abençoado. Não. A nossa comunhão com Deus e a nossa fidelidade a Deus não se mede pelos bens materiais. Porque a igreja que não tem nenhuma exortação, uma igreja que não tem nenhuma crítica, é a igreja de Esmirna. No entanto, essa igreja era pobre. E, no entanto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala, para mim tu és rico. Glória a Deus. Aleluia.